Eu dirigia agora uma pergunta à Aline. Depois de termos ouvido já uma visão geral dos riscos éticos e legais, e sendo este webinar focado em resolução de litígios e arbitragem, eu perguntava agora à Aline como é que os advogados podem utilizar ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, sendo normalmente uma profissão que é altamente regulada e em que os advogados têm que obedecer a um código de ética e de deontologia bastante restrito. Aline, acho que estás em mute. Portanto, não estamos a ouvir. Ok. Estão ouvindo agora? Sim, agora sim. Bom, então vamos lá. Então, essas ferramentas que usam IA generativa, com certeza podem ser muito úteis para os profissionais da área do direito, sejam eles advogados, juízes ou até analistas jurídicos. Mas a gente precisa primeiro delimitar em que contextos aceitamos esse tipo de uso dessa ferramenta. Seja um escritório delimitar se dentro do escritório dele é aceito, se dentro de um judiciário as pessoas que estão sendo submetidas a uma sentença ou o próprio advogado que elaborou a petição, os colegas de trabalho, as próprias chefias ou o dono do escritório têm ciência que isso foi gerado através de uma ferramenta de IA generativa. E por que isso é tão importante? Então, só sabendo se foi utilizado. Primeiro, é saber a origem desse texto, justamente porque temos qualquer ferramenta ela tem seus pontos negativos ou tem erros que já são mundialmente conhecidos. Então, primeiro é esse ponto, saber se esse texto foi gerado por uma ferramenta de IA generativa como o ChatGPT. E também sabendo que a gente está usando uma tecnologia de inteligência artificial, o ChatGPT é uma das ferramentas, mas também tem outros tipos de ferramentas, né? Então, é uma mineração de texto que acaba sendo até um dos insumos do próprio ChatGPT, que é interpretar ou identificar padrões em um determinado texto. Eu vejo que, dependendo da tecnologia que é usada, vão ter mais discussões éticas ou menos discussões éticas. Se, por exemplo, a gente está vasculhando sentenças judiciais e só estamos querendo identificar qual é a doutrina mais citada, qual a jurisprudência mais citada, se um juiz tem tendência a votar positivo ou negativo. Eu vejo isso mais com um levantamento de estatísticas sobre o que já ocorreu do que talvez discussões éticas sobre como a coleta foi feita ou não, porque justamente ninguém está sendo submetido ao resultado dessa inteligência artificial. Mas, em contrapartida, quando essa inteligência artificial é utilizada para uma tomada de decisão e alguém pode ser prejudicado pelo que essa inteligência artificial resultou, aí sim muitos questionamentos éticos podem ser levantados. Dentro de cada país e dentro de cada profissão, né, a gente tem um código de ética a ser seguido. Além dos aspectos éticos, também seguir a própria legislação do país e tanto normas técnicas, entre outras orientações. E quando a gente usa essa tecnologia, principalmente oriundo de IAs generativas que acabam reproduzindo trechos de textos que ela já foi treinada anteriormente, o principal problema, né, e o primeiro problema que eu cito é a falta de transparência. Então, se a gente não conhece a forma como ela foi treinada, os dados que foram usados para o treinamento, como que a gente pode averiguar se o texto que a gente está usando oriundo dessa ferramenta, ele está dentro da legislação, está atendendo um código de ética? Então, e acaba até outras questões, né, outros princípios de inteligência artificial, cada país também acaba tendo os seus próprios princípios. A gente não consegue validar nem os princípios e nem a própria legislação se a gente não conhecer esse funcionamento interno. Então, eu vejo que qualquer tecnologia é muito útil para os advogados, mas tem que ser usada com ressalvas e, principalmente, quem está sendo submetido ou pessoas que estão sendo envolvidas com esse texto gerado por esse tipo de ferramenta, eles têm que ter ciência justamente pelas implicações, principalmente negativas, que podem ser originadas. Tanto
problemas e alguns riscos que já foram identificados lá no início pela Karen, e que eu dirijo a pergunta especificamente à Aline, porque é objeto da pesquisa, justamente, de doutorado dela, e diz respeito a questões atinentes à transparência desses sistemas, à transparência dessas ferramentas. Os sistemas de resolução de disputa, eles têm um nível mínimo de transparência de como esses algoritmos utilizados funcionam e como a decisão foi feita. A transparência pode ser uma forma de mitigar os riscos que são inerentes, que derivam da utilização de sistemas de inteligência artificial na resolução de disputas, e quais são? E é possível identificar todos os aspectos éticos de um sistema de resolução de disputas usando inteligência artificial sem um nível de transparência? E, por último, quais são os possíveis níveis de transparência que nós conseguimos identificar nesse tipo de sistema? Por favor, Aline, você, como tem uma pesquisa sobre isso, esperamos as suas considerações. Você está no mudo. Muito obrigada pela pergunta, André. Sim, eu entendo que qualquer sistema que vá afetar diretamente um cidadão, principalmente para restringir algum direito, ou até conceder um direito, talvez que uma pessoa poderia não ter, sim, devem ter um nível de transparência mínimo. E só que antes a gente abordar até em específico sobre os sistemas de resolução de disputa, vale a pena mencionar que existe até uma norma técnica que trata sobre esse assunto. A norma 7001 do I3E é uma entidade internacional que regula tanto questões na área de engenharia quanto na área de computação. E essa norma técnica ele define que existem níveis de transparência que podem ser aplicados e também transparências adequadas ao destinatário. Tanto em sistemas de alto risco, né, como o próprio marco regulatório brasileiro acabou abordando esse termo, eu vejo que poderia ser exigido um nível de transparência maior, justamente pelas consequências que esses sistemas proporcionam, caso tenham um comportamento inadequado. Aí talvez eu possa seguir até o que essa norma define sobre o que seria um nível de transparência elevado, mas também temos a questão da transparência para o destinatário. E o que seriam esses destinatários? Bom, vou abordar alguns deles em alguns comentários. Por que é importante para cada um? Primeiro, para o próprio desenvolvedor. Então, quando a gente fala de um sistema de IA que usa redes neurais profundas, muitas vezes o programador ele sabe quais dados ele está alimentando, ele sabe como ele configurou o algoritmo para treinar, mas como o algoritmo interpreta os padrões de dados e fornece resultados a partir das entradas que ele recebe, isso muitas vezes o programador acaba perdendo esse controle e não tem como mapear justamente pela complexidade desse tipo de tecnologia. E aí que vem aquele termo de black box ou algoritmos opacos, justamente pela dificuldade do próprio técnico que construiu a tecnologia em compreender exatamente como o caminho daquele algoritmo percorre quando ele se depara com determinadas entradas. Então, e o técnico, o programador, ao ele fazer ações para ter transparência, aqui eu trago um termo muito interessante que se chama explicabilidade, que é você fazer ações, sejam elas técnicas, muitas vezes são técnicas, para tornar aquele algoritmo mais compreensível. Na verdade, não o algoritmo em si, sim o modelo matemático oriundo daquele algoritmo. E a gente muitas vezes consegue uma transparência parcial do sistema. Então, e só que ele tendo essa transparência parcial do sistema, ele consegue fazer testes com maior eficiência, ele consegue mapear riscos do sistema, ele consegue mapear pontos cegos do sistema, e tendo isso mapeado, ele pode fazer até controles, tanto controles para reduzir a ocorrência do risco ou reduzir o impacto negativo do risco, quanto também para adotar soluções que vão ser implementadas caso o impacto negativo ocorra. Então, se uma pessoa teve um direito cerceado ou teve um benefício, talvez o governo restringido, será que temos um mecanismo para essa pessoa exigir
que ela seja submetida a uma validação humana, se a pessoa consegue recorrer da decisão. Mas como que o cidadão vai recorrer da decisão se não tem a transparência por parte do cidadão? Aí entra um outro tipo de destinatário, que é também o cidadão compreender como a decisão foi feita. A gente não precisa, talvez, aprofundar no nível tão técnico, até porque a grande parte da sociedade não tem conhecimentos tanto estatísticos quanto de matemática e de computação, em específico desses modelos matemáticos oriundos de IA. Então, sim, tem que ser uma explicação adaptada e de acordo com quem recebe. E sim, visando, eu só acabo falando muito do poder público, né, mas entra até para o sistema de resolução da disputa. Quem foi submetido a uma determinada decisão que foi principalmente se foi desfavorável, ela não quer compreender se ela vai aceitar essa decisão, se realmente aquele sistema ele está de acordo com a lei, se numa próxima resolução da disputa ele vai continuar utilizando esse sistema. Então, sem essa transparência para o destinatário, no caso o cidadão ou um cliente que usa esse sistema, não é possível esses questionamentos. E ainda tem outros tipos de destinatários, também temos órgãos fiscalizadores, como no caso do Brasil tem o Tribunal de Contas da União, também temos o próprio judiciário. Então, alguém que questione como aquele algoritmo está funcionando, e esse algoritmo é questionado perante o Poder Judiciário. Existe uma transparência específica e adaptada para o conhecimento que os juízes têm para eles poderem julgar se aquele algoritmo pode estar violando algum direito ou não? Então, mais uma vez, se não tem, é difícil como que um juiz vai poder decidir, né, e até dizer se aquele sistema poderia ser usado ou não, sem esse determinado nível de transparência. Então, é muito importante essa questão. Então, aí entra a questão dos sistemas de resolução de disputa. Eu vejo, dentre todas essas questões, pelo menos quem vai utilizar esse sistema e vai ser submetido a essa decisão, com certeza, pelo menos, quer compreender o mínimo de como a decisão foi tomada ou quais são os subsídios para se tomar a decisão, ou como foi exatamente treinado, né? Também é muito interessante. Tendo esse conhecimento, principalmente a nível técnico, os próprios programadores conseguem mitigar boa parte dos riscos e pelo menos ter eles mapeados, né? Então, sempre vai existir algum risco, mas tendo mapeado e tendo soluções para tratar esses impactos negativos também acho um ponto muito importante. E a segunda pergunta é a questão sobre os aspectos éticos. Aí também, mais uma vez, eu trago a questão da transparência. Como vamos discutir aspectos éticos se o sistema viola algum aspecto ético sem conhecer como ele funciona internamente? Então, aqui, geralmente, quando fala de aspectos éticos, a gente traz muita discussão das variáveis gênero e raça, justamente porque são problemas mundiais conhecidos que mulheres e pessoas negras acabam sendo prejudicadas por alguns sistemas de IA. Aí não falando exatamente de resolução de disputa, falando de IA no geral, né? Mas também, sem uma devida transparência, como podemos verificar se esse sistema de resolução de disputa não está sendo dado um peso ou se realmente deveria estar sendo utilizado variáveis como gênero e raça na hora de definir o sistema recomendar essa solução. Então, eu vejo que, dependendo, eu até fico pensando assim, em algum contexto seria aceitável ponderar gênero e raça, mas se existir uma justificativa para ser ponderado, que seja pelo menos uma justificativa pública e que as pessoas até possam questionar a própria existência desses tipos de variáveis. E só ressaltando a importância da transparência, eu vejo que tem entidades internacionais e os próprios países que já estão regulando a inteligência artificial e definem seus princípios. Em alguns pontos, eles divergem dos princípios, mas transparência acaba sendo um princípio que é comum em diversos países e diversas entidades internacionais. Então, eu vejo como um princípio que é um insumo até para validar os outros princípios da inteligência artificial e chegar ao mais próximo de uma inteligência artificial responsável e confiável, que as pessoas realmente não tenham dúvidas sobre o resultado que foi fornecido pelaquela solução e que eles possam confiar. Então, eu vejo como um ponto que pode ser muito, muito explorado.
Tanto de tudo, faltou alguma coisa? Acho que foi. Muito, muito obrigado, Aline. E a sua resposta já abrangeu até umas dúvidas e alguns comentários que foram feitos pelo Lucas e pela Mabel no chat, que vinham discutindo justamente a ideia de coded bias, essa ideia de preconceitos implícitos no código e embutidos no código, pode ser eventualmente mitigada ou afastada ou pelo menos controlada dentro de alguns limites pela transparência, né, pelas exigências de transparência. Pode ser feito em regulação ou não. Isso é algo que a gente vai discutir em seguida. Gracias, Inés. Bueno, mi pregunta va para Aline. Entendiendo que ChatGPT, los LLMs es una realidad hoy día y mucha gente lo usa, ya hay productos legales. ¿Cuáles serían las razones para la utilización de herramientas de inteligencia artificial dentro de la resolución de disputas? Muito obrigada, Emanuel. Apesar de a gente ter comentado tanto dos impactos negativos e também comentei da necessidade de transparência, que muitas vezes é custosa também, não, a gente fala de transparência, mas tem todo um custo técnico e de tempo para essa implementação, e nem sempre é possível uma transparência tanto quanto gostaríamos, mas mesmo assim, com todas essas dificuldades, há muitas razões também para a utilização desse tipo de ferramenta. A gente precisa ponderar também o quanto a tecnologia foi desenvolvida de forma responsável e seguindo diretrizes técnicas, e também com os benefícios. Quando temos muitos riscos e incertezas sobre o uso da ferramenta e os riscos e o risco dela, talvez a gente possa comentar até de algumas razões para não utilizar. Mas partindo do pressuposto que dessas diretrizes e boas práticas internacionais, eu vou citar algumas das razões. Então, o que eu vejo, né, principalmente a resolução de disputas, talvez no âmbito dos tribunais e evitar litígios. De conhecimento, talvez até mundial, ou principalmente no Brasil, que não há funcionários suficientes, sejam servidores públicos ou magistrados, para resolver todos os litígios existentes na sociedade. A própria tramitação do processo judicial, além de ter um custo e inviabilizar até algumas pessoas a terem acesso à justiça, também leva em média 7, 8 anos, quando não falamos até de 15 anos um processo tramitando. Então, o uso de sistemas de resolução de justiça com certeza vem para dar maior celeridade e também impedir que você tenha receber um direito, né, garantir um direito aí, sem esperar tanto tempo. Acabei falando também a própria questão do acesso à justiça. Entrar no processo tem um custo relativamente alto, então será que mais pessoas podem ter acesso à justiça usando esses tipos de sistema? Outro ponto que eu trago, a questão da imparcialidade. Eu vejo ainda como um utópico, né, dizer que um sistema de inteligência artificial seria imparcial ou ético. Às vezes se parte desse pressuposto porque foi uma máquina que fez esse julgamento, então seria imparcial. Mas se a gente for considerar que essa máquina está reproduzindo textos que ela aprendeu anteriormente, mesmo considerando essa questão da alucinação que foi comentado pelo Douglas, acabam até em algumas vezes repetindo informações que aprendeu anteriormente. Então, se ela aprendeu anteriormente com textos, vamos dizer, contaminados, são textos que têm discriminação, textos que têm preconceito, será que esse sistema da IA, que não foi desenvolvido com devido cuidado, ele não vai ser um repetidor desses problemas que já existem na sociedade e são oriundos da própria atitude humana? Então, a imparcialidade tem que ser considerada com uma certa ressalva, mas acaba sendo um ponto, né, a ser ponderado. E a questão do próprio volume de informações. Então, o ser humano, por mais conhecimento e estudo que ele tenha, tem uma limitação para ler tantos documentos, aprender com tantas informações. E a máquina, ao fazer essa leitura de milhões, até bilhões de documentos, e conseguir detectar padrões, com certeza vem para contribuir e, né, nesse sentido, até ser um benefício e que justifique o uso da tecnologia justamente
pela nossa limitação de leitura e compreensão de tantos documentos. Então, eu vejo, sim, inúmeras razões, mas sim, sempre usando de forma responsável, até para garantir a própria confiabilidade da tecnologia. ChatGPT. Muchas gracias, Aline. Queda claro que las ventajas están allí, la celeridad, sobre todo, como lo mencionaste, es importante. Creo que todos sabemos que el estado actual de los arbitrajes y el litigio es muy extenso. Muy completa la respuesta. O Lucas mencionou a questão da regulação também, né, e a questão da transparência. Talvez a Aline possa complementar essa visão, indicando se, sob o ponto de vista da transparência dos sistemas de inteligência artificial, há algo que possa ser feito em termos regulatórios mesmo, em termos jurídicos, em termos de preocupação jurídica, além da preocupação técnica que foi essa explicada pelo Douglas. Bom, vai ser muito interessante essa discussão. Com certeza a transparência pode auxiliar e não precisamos talvez nem adentrar a transparência talvez mais difícil de atingir, que é a transparência exatamente com o conhecimento completo, com uma decisão foi tomada. Como o Douglas mencionou, só o fato de ter uma diversidade da base de dados, uma diversidade da equipe, são informações que são mais palpáveis e mais fáceis de serem transcritas no documento e até validadas pela própria empresa ou pessoas externas. Então, já partindo desse pressuposto, já conseguimos talvez dar indícios que o sistema tomou esse cuidado em pegar uma base de dados mais representativa, uma equipe também representativa com preocupações diversas. E se mesmo assim for talvez um sistema de alto risco, aí cada país vai acabar tendo sua própria classificação do que se entende por alto risco, a gente pode pensar talvez uma transparência daí a nível de um modelo matemático. Então, existindo a necessidade, a justificativa para inserir variáveis e que possam refletir um certo preconceito, e ainda na impossibilidade de ter uma base mais representativa, que acaba sendo uma realidade, nem todas as empresas conseguem ter uma base extremamente representativa para aplicar o ideal do que seria, como esse comportamento se dá dentro do algoritmo. Então, uma base um pouco mais com esses problemas, realmente vai dar problema na hora da construção do modelo? Como está sendo esse comportamento na hora do resultado? Testes foram feitos? Conseguimos mitigar ou tratar alguns dos erros? Então, tudo isso é muito importante, principalmente quando a equipe conhece e também adota as medidas de forma que isso fique evidenciado na documentação. E até quando essa legislação, principalmente no Brasil, agora entrar em tramitação, vai ter um documento chamado Avaliação do Impacto Algorítmico. Se não me engano, também é um tipo de documento que é usado também, acho que na União Europeia, mas talvez com um outro nome. Isso também auxilia a tanto detalhar as medidas que a equipe evidenciou sobre a construção do software e também sobre os possíveis impactos negativos, porque como eu mencionei, sempre vão existir impactos, a diferença é como vamos lidar com eles. Então, conseguimos reduzir riscos, conseguimos tratar esses riscos e há tantas medidas que podem também ser feitas para corrigir esses impactos negativos. Em alguns casos vai ter como reverter, em outros não. Mas é interessante pelo menos conhecer e que quem é submetido a esse tipo de decisão, pelo menos ter ciência e saber se ele quer ser submetido a um sistema desse tipo ou não, sabendo dos riscos que está correndo. Perfeito, muito obrigado, Aline, pela complementação. Eu vi que